Olá, meu querido amigo e minha querida amiga que acompanha aqui o nosso canal Fala Sério Pastor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você já sabe que esse canal aqui tem a proposta de responder aí as suas perguntas, os seus questionamentos. Nos últimos dias aí, depois dessa quarentena, eu tenho apenas colocado vídeos de lives que a gente tem feito, materiais aí que a gente tem preparado ao longo desses dias, não é, de pandemia. Mas as perguntas estão chegando, os irmãos estão mandando vídeos, estão questionando, e eu disse, olha, tem que parar um momento para responder estas perguntas. Então, chegou a hora de responder mais uma pergunta, mas antes, eu quero dizer para você que se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva aí, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos para que esse canal possa crescer cada vez mais e alcançar muita gente, tá bom? Deus abençoe e fica com a gente aí até o final. Fala sério. Fala sério, pastor. Eu tenho uma questão aqui para ser resolvida, para ser destrinchada por ti. Eu sou aqui da Igreja Adventista de Barra do Choça, meu nome é Ilma dos Anjos, e a minha dúvida é, lá em 1 Timóteo 2, vamos começar do 8, eu vou ler para ti. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos, santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, que se atavi com modéstia e bom senso. Não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuários dispendiosos, porém com boas obras, como é própria mulher que professe piedosa. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permita que as mulheres ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganado, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, e se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom senso. A questão é que a mulher não pode ter autoridade na igreja, mulher não pode ser pastora, mulher não pode ter um cargo, mulher não pode exercer. O que verdadeiramente a Bíblia quer dizer com esse trecho? Que ela foi feita aqui no caso da vida, irá ser preservada de uma missão, no caso de permanecer em fé e amor, santificação e ser boa mãe, no caso. E dá para rolar uma segunda pergunta aí. Por que a Igreja Adventista não tem pastora? É baseado nesses versículos? Esclarece aí, fala sério, pastor. Vou aguardar sua resposta. Um grande abraço, pastor. Eita, que quando a irmã Ilma vem fazendo perguntas para mim, eu já fico assustado. Quando eu vejo um vídeo dela, pastor, eu tenho uma pergunta para você, eu digo, vixe, lá vem uma pergunta bomba, aquela pergunta difícil. Mas que bom, irmã Ilma, que você está aqui mais uma vez participando com a gente. Fico feliz, louvado seja Deus pela sua vida. Esta pergunta é uma pergunta muitíssimo interessante, na verdade são duas perguntas em uma, não é? Acerca dos deveres da mulher cristã na igreja, e a segunda acerca do ministério pastoral feminino na igreja adventista. Por que nós não temos pastoras? Então, nós vamos responder a estas duas perguntas nesse vídeo. De antemão, eu quero dizer para você que essa resposta que eu vou dar, muito provavelmente não vai assim alcançar a satisfação no coração de todos. Eu sei que é um tema polêmico, é um tema que a igreja tem estudado muito, então eu não quero aqui ser a voz final da igreja adventista, ok? Então entenda que o meu vídeo não é a voz final da igreja adventista do sétimo dia sobre o assunto, mas eu quero transmitir aqui a minha visão acerca deste assunto. Primeiro, esse texto de 1 Timóteo capítulo 2 e o verso 8 em diante ali, onde fala, como a irmã leu, de a mulher ficar em silêncio, né? A mulher ela deveria aprender submissa, né, ao seu esposo ali na sua própria casa e etc, que ela deveria aprender em silêncio, conforme está no verso 12, porque primeiro foi feito Adão, depois a mulher, e aí faz uma lembrança do Gênesis. Bom, Paulo ele está mencionando aqui uma situação muito parecida com a que se dá em 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 34, e o verso também 35, deixa eu ler com vocês,
1 Coríntios 14, versos 34 e 35, que diz assim: as mulheres estejam caladas na igreja, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Nossa, pastor, e aí agora? Como é que é? Mulher tem que ficar calada na igreja, não pode pregar, não pode ensinar, não pode exercer nenhum tipo de função, deve ficar calada. E se tiver alguma dúvida, pergunte em casa ao seu marido. Por que isso? Alguns, por não se aprofundarem na palavra do Senhor, por não entenderem a Bíblia e não fazerem uma hermenêutica correta, e a hermenêutica correta, ela leva em consideração contexto histórico, contexto cultural, a linguística e vários outros aspectos. Então, algumas pessoas, por não considerarem estes aspectos, cometem erros gravíssimos e chegam a dizer, por exemplo, a Bíblia ela é machista. Não podemos aceitar estas passagens machistas da Bíblia. Não, a Bíblia não é machista. Você vai perceber desde o Gênesis, quando o ser humano cai em pecado, a mulher primeiro, como o próprio apóstolo Paulo coloca aqui, a mulher ela foi enganada e depois levou o fruto para o seu esposo e ele comeu. E ali Deus lança algumas maldições sobre a terra e traz algumas punições, algumas advertências para o ser humano nas pessoas de Adão e Eva. E ali Deus diz que a mulher, o desejo dela seria para o seu marido e que ele dominaria. E algumas pessoas também, por não fazerem uma hermenêutica correta, imaginam assim, então o homem é o que manda, ele domina e a mulher tem que ficar submissa. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de hierarquia funcional. O que é isso? É a hierarquia que existe dentro do lar, sendo o homem o cabeça da casa, o patriarca da casa, aquele que provê todas as coisas para dentro de casa. Esse é o ideal de Deus. Tá? A mulher, como a sua companheira, é a mãe, é aquela pessoa que está ali para ajudar na criação dos filhos, para ajudar nos labores da casa, assim como o homem. Mas ele é o cabeça, e não é que ele é melhor, não é que ele é mais importante, não se trata disso. O homem é mais importante diante de Deus. Não, o homem ele tem mais poder do que a mulher, não tem nada a ver com isso. Não diz respeito a aspectos de importância, mas apenas de uma hierarquia funcional. Essa hierarquia, como eu já expliquei, inclusive em outros vídeos, você pode acompanhar sobre a Trindade, a gente vê inclusive dentro da própria divindade. Jesus dizendo ao Pai é maior do que eu. Jesus ele diz assim, eu fui enviado pelo Pai. Depois ele envia o Espírito. Então, se Jesus ele é enviado pelo Pai, Jesus diz o Pai é maior do que eu, tá vendo? Lógico então que Jesus está abaixo, Jesus é uma pessoa menor na divindade, ele é menos importante, não tem nada a ver com isso, é uma hierarquia funcional dentro da divindade. E existe essa hierarquia também dentro do seio familiar. É bem verdade que hoje em dia nós vivenciamos situações que fogem a esse contexto. Por exemplo, mulheres que ficaram viúvas, mulheres cujos maridos abandonaram, né, foram embora, largaram essas mulheres e elas são mães e pais ao mesmo tempo e são guerreiras e que merecem o nosso aplauso por serem pessoas extremamente fantásticas. E eu digo uma coisa, a mulher ela consegue lidar, eu diria, muito melhor com esta situação de ser dona de casa e de ser mãe e até pai, muito mais do que o marido. O marido, quando perde uma mulher, ele fica meio que perdido. Ele não consegue ser pai e mãe e trabalhador e prover as coisas para casa ao mesmo tempo. Para o homem é mais complicado. Também não estou dizendo que não existam homens assim. Com certeza deve existir. Mas é muito mais difícil. Você sabe que as mulheres são guerreiras. Muito bem. Qual é o contexto, então, de Timóteo ali e de Corinto? Há várias interpretações, mas eu quero apresentar uma que particularmente me chama a atenção. Eu estive na cidade de Éfeso o ano retrasado, na Turquia, e ali eu pude verificar, dentre as ruínas daquela cidade, um templo à deusa Diana. Não é? Vocês podem ver nesta imagem que eu estou mostrando aí, esta aí é a deusa Diana, você percebe que ela é cheia de seios, e ela era chamada a deusa da fertilidade, não é? Haviam cultos naquela época na cidade de Corinto e naquelas cidades que eram pagãs, onde haviam as prostitutas cultuais. O que eram prostitutas cultuais? Eram mulheres que iam para o templo, né, para o local de adoração pagão, e lá, no momento da adoração, por serem prostitutas cultuais, eu não vou
dar maiores detalhes, mas eu creio que você vai entender o que eu estou dizendo. No momento do culto, essas mulheres então se despiam e acontecia o que eles chamavam do culto, né? Todos os homens iam para lá e ali, ao invés de um culto, virava uma verdadeira orgia. Então esses cultos, liderados ali por estas mulheres, era muito comum naquelas regiões pagãs, essas sacerdotisas, não é? Essas prostitutas cultuais. Paulo, para prevenir a igreja destes problemas que existiam naquela época, diz assim: mulheres, fiquem caladas na igreja, para que não se assemelhasse. No Antigo Testamento, por exemplo, você vai ver Deus dizendo assim: homens não devem cortar as barbas, né? Os sacerdotes principalmente, eles não deveriam cortar as barbas e nem fazer o pé do cabelo. Mas olha meu cabelo, eu não tenho cabelo por aqui, mas na época do antigo Israel, o cabelo do homem não era comprido, né? Mas era que assim, eles não cortavam assim o cabelo como nós cortamos hoje. E por quê? Porque os sacerdotes de Baal é que cortavam o cabelo bem baixinho assim. E cortavam assim, raspavam as barbas, ficavam com o rosto liso. E aí os sacerdotes, Deus dizia assim: sacerdotes de Deus, não façam isso. Para quê? Para não confundir com os sacerdotes de Baal. Mulheres, não fiquem falando na igreja. Por quê? Era uma prevenção para que não se confundisse com o culto pagão que existia naquela época. Era apenas uma preocupação de Deus. Bom, a sua segunda pergunta é muito importante. Por que é que a igreja adventista não tem pastoras? Será que é baseado nesse texto? Olha, eu quero dizer que este é um assunto que tem sido discutido muito na igreja nos últimos anos. Vários teólogos que são favoráveis e outros que são contrários têm discorrido e preparado materiais os mais diversos sobre o assunto. E eu digo a você que me assiste que este assunto realmente tem bons argumentos para um lado e para o outro. Entre os argumentos que se diz, por exemplo, para não se exercer o ministério pastoral feminino, seria a ausência, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de mulheres no ministério pastoral, realmente como sacerdotisas, no Antigo Testamento, ou no ministério do apostolado, no Novo Testamento. Não é? Uma vez que as mulheres, sim, elas tinham importância. Você vai ver, por exemplo, Paulo não era um preconceituoso contra as mulheres, porque lá em Filipenses, por exemplo, capítulo 4 e o verso 3, olha o que Paulo diz, olha. E peço-te também, a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Então tinha mulheres que trabalhavam com Paulo, ele não tinha preconceito contra as mulheres, né? Haviam muitas irmãs que tinham igrejas em suas casas, não é? Então assim, você vai ver Paulo elogiando Lloyd, não é? Paulo elogiando Eunice, ali a mãe e vó de Timóteo. Você vai ver ele falando de outras mulheres como Trifena, Trifosa. São uns nomes assim bem esquisitos para o nosso contexto hoje, mas Áquila e Priscila, né, esse casal também. Então assim, Paulo não tinha preconceito contra as mulheres. Eu reforço que era apenas um contexto ali daquela época, mas você vai ver essas mulheres ajudando o apóstolo Paulo, fazendo o trabalho para a igreja cristã crescer, mas elas não exercem a função no apostolado. Você vai perceber que Jesus não chama entre as mulheres algumas para serem apóstolas, né? Ele chama os seus discípulos e eles tornam-se os apóstolos depois. As mulheres também eram discípulas de Jesus, elas seguiam Jesus, mas elas não receberam aquela autoridade para cuidar da igreja e estar à frente. Alguns teólogos então vão nessa linha de argumentação. Aqueles que são favoráveis a que as mulheres sejam inseridas no contexto ministerial vão dizer que era justamente por questão do contexto da época, por haver preconceitos naquela época, por essas questões que eu apresentei dessas sacerdotisas cultuais, e que não se deveria, portanto, fazer deste aspecto um determinante para a negação das mulheres entrarem no ministério pastoral. Enfim, o que eu estou querendo dizer? Há argumentos para ambos os lados. Aqueles que são favoráveis, aqueles que são contrários. E eu digo para você, querido irmão que me assiste, que a igreja tem discutido esse assunto ao longo dos anos. Agora, é importante, e eu quero ressaltar aqui o último aspecto, que para mim é o mais fundamental e importante dentro dessa questão do ministério pastoral, é a questão da unidade da igreja. A igreja adventista, ela não trabalha de maneira isolada. Então assim, libera lá para o Brasil, já aqui na África não, já aqui no Japão vamos liberar, nos Estados Unidos libera.
Oficialmente, eu queria que você entendesse o que eu estou dizendo agora, oficialmente a Igreja Adventista não tem, hoje, reconhecido no seu seio o ministério pastoral desenvolvido para mulheres. Oficialmente não temos, ok? A Igreja Adventista não tem oficialmente o ministério sendo exercido por mulheres no mundo inteiro hoje, oficialmente. Agora, voltando então ao que eu estava dizendo, a questão da unidade é extremamente importante. A Igreja Adventista não trabalha assim. Um país libera, uma divisão libera, a outra não libera. Então, na última sessão da Conferência Geral que nós tivemos, em torno de 5 anos atrás, foi justamente trabalhado esse aspecto. O que se queria era que liberassem as divisões. Cada divisão toma o seu voto. Não, aqui a gente libera, lá na outra não libera. E a igreja votou o seguinte: irmãos, não. Nós trabalhamos de maneira unida, a igreja avança de maneira unida, a igreja avança com um só pensamento, não é? Então o que é para aqui para o Brasil vai ser também lá para a África, vai ser também para os Estados Unidos, vai ser também para a Europa. Essa é a maneira como a igreja enxerga essa questão. Pastor, pode mudar esse assunto? Pode. Se a igreja entender que há uma necessidade e a igreja como um corpo organizado votar que deverá ter ou que poderá ter mulheres desenvolvendo o ministério pastoral, que assim seja. Ah, pastor, o senhor é contra ou o senhor é a favor? Eu prefiro deixar que a Igreja de Deus tome as decisões. E a decisão que a Igreja de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tomar, é aquela que eu vou aderir. É a decisão que eu acredito ser a decisão guiada por Deus. Até porque nós aceitamos que, como Ellen White diz, a Assembleia Geral da Igreja Adventista tomando uma decisão, ali é como se fosse a voz de Deus. Portanto, eu sigo nesta linha. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.